Romanos capítulo 9, estivemos conversando sobre o mesmo texto, agora pela manhã na EBD. Todos abriram aí? Romanos, depois de Atos. Vamos ler juntos? A gente vai ler apenas o primeiro versículo até o versículo 6, versículos 1 a 6. Por favor, somente. Atenção. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos. Deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Senhor Deus, a sua palavra lida diante de nós, nós pedimos, por favor, Pai, perdão pelos nossos pecados, que o Senhor liberte a gente da gente mesmo, que não sejam as nossas opiniões, os nossos pensamentos, as nossas emoções, não seja eu falando, Senhor, nem as minhas opiniões, mas que tão somente a sua palavra seja exposta aos nossos corações, pela leitura dela, e que o Espírito do Senhor aplique ela nos nossos corações, Pai. Por favor, Senhor, por favor. Assim nós pedimos misericórdia, mais uma vez pedindo perdão pelos nossos pecados e clamando pelo seu socorro. Amém. Queridos, nós conversamos recentemente sobre o capítulo 6 de Romanos. Hoje nós conversamos sobre o capítulo 9. Nós claramente precisamos considerar o contexto em que esse capítulo está para que a gente consiga entender o que o apóstolo Paulo está trabalhando. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos é uma carta marcada, tendo como tema central, sem dúvida, a justificação pela fé. E da justificação pela fé brotam muitos ensinamentos e doutrinas que o apóstolo Paulo prega aos irmãos, tanto judeus quanto gentios, como sendo importantíssimos para que a igreja de Roma conseguisse se estabelecer como igreja do Senhor. A nossa meta aqui, então, é entender o que ele quis dizer no capítulo 9, quando ele está tratando essa angústia que ele afirma ter com relação aos de sua raça, e com essa afirmação como resposta diante deles, de que nem todos os que são de Israel pertencem a Israel, ou são israelitas. O que o apóstolo Paulo quer dizer com isso? Essa é a nossa missão aqui, porque nesse texto a gente vai ver que a partir disso, o apóstolo Paulo nos ensina sobre a doutrina da soberania de Deus e da eleição. Mas antes disso, a gente precisa lembrar dos capítulos anteriores para entender o que o apóstolo Paulo está fazendo. Então, o contexto de Romanos, em primeiro lugar, ele está escrevendo para a igreja de Roma. A igreja de Roma é uma igreja formada por um contexto político muito diferenciado, um contexto sui generis, com suas características próprias, mas sem querer falar muito de história, para não dar sono em ninguém, só registrar que o apóstolo Paulo está conversando com uma nova igreja, em uma cultura pagã, com costumes distintos dos costumes do antigo povo de Israel, e ele está falando para pessoas que agora estão depois do testemunho de Cristo, e são, em sua maioria, judeus ou gentios convertidos ao cristianismo. Ok? Então, o objetivo da carta é esse, assim, o objeto, o destinatário, aqueles com os quais o apóstolo Paulo quer falar. E quem é o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, antigo Saulo de Tarso, antigamente perseguidor da igreja, um mestre da lei, um fariseu, um zeloso pela lei de Deus, que inclusive no livro de Atos a gente vai ver que é um dos perseguidores da igreja. Nós vemos que ele está presenciando inclusive o massacre de Estevão. Aqueles que vão lembrar do diácono que é apedrejado em Jerusalém, o apóstolo Paulo era um dos perseguidores daqueles que se convertiam ao cristianismo. Mas passa por um processo de conversão, recebe a fé do nosso Senhor Jesus Cristo e prega com isso uma nova interpretação
de toda a Bíblia agora à luz de Jesus Cristo. Esse é o resumo. Em resumo, então, quem é Paulo? Paulo é um judeu, zeloso pela lei, zeloso pela tradição, pelo povo de Deus, mas convertido ao cristianismo, convertido a Jesus Cristo como Senhor, o único e suficiente Salvador, que agora é o cumpridor das promessas e aquele através do qual nós precisamos interpretar as Escrituras. Então, temos um contexto pagão de sociedade, não é um contexto cristão, evangélico, nem judaico, mas é um contexto em que um judeu, convertido agora a Jesus Cristo, fala para judeus e gentios sobre as doutrinas da fé, ok? E quais doutrinas de fé são essas, sobre as quais ele está falando? Quando ele inicia o capítulo 1, vão passeando comigo aí, como a gente sempre faz. Quando a gente olha para o capítulo 1, o apóstolo Paulo ele traz e sustenta uma verdade muito profunda para todos nós. Todos somos indesculpáveis, e em razão do nosso pecado, o Senhor nos entrega nossas próprias vontades e maldades, falando em si dos pecadores e dos ímpios. Os corações são endurecidos na medida em que nos afastamos de Deus. Trocamos a verdade por mentira, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Então ele diz que, seguindo para o capítulo 2, que a ira de Deus ela se instaura sobre esses pecadores que são indesculpáveis e com isso o juízo ele é inescapável. E a lei, na continuidade do capítulo 2 e capítulo 3, ela não é suficiente para resolver esse problema. Ninguém é justo e a lei não torna ninguém justo. A lei serve para provar maldade, para nos mostrar que somos pecadores. E então no capítulo 4, usando o exemplo de Abraão, a gente pode dizer que o capítulo 4 ele é central para entender Romanos, porque no capítulo 4 o apóstolo Paulo vai colocar uma pedra central, a justificação pela fé. Justificados pela fé, nós somos libertos do velho homem e das tentações pecaminosas, das compulsões pecaminosas, e somos chamados a uma nova forma de vida, a uma luta contra esse velho homem, a desenvolvimento de novos hábitos, e é sobre isso que o apóstolo Paulo vai falar. Sustentando a justificação pela fé, ou seja, uma fé que não depende de costumes, uma transformação que ocorre pela ação soberana de Deus através do Espírito. O apóstolo Paulo vai dizer que essa fé produz em nós, no capítulo 5, alegria, paz e cotidianamente o Adão antigo ele precisa morrer para que a gente possa viver em Cristo através de novos hábitos, através de frutos do Espírito, ok? Então no capítulo 6, o apóstolo Paulo ele vai sustentar essa afirmação de que a partir da justificação pela fé, desenvolvemos novos hábitos. Ele usa ilustrações para isso, uma ilustração importante, a ilustração do casamento. Morremos para a lei e somos chamados para uma nova vida. Somos chamados para a luta contra o pecado. E no capítulo 8, em especial, nós somos lembrados de uma doutrina fundamental que é, uma vez que somos justificados, somos adotados como filhos de Deus, e somos enxertados no povo desse Deus, na igreja. Somos ramos que são enxertados num tronco saudável, novo, e agora somos chamados a crescer diante de Deus, ok? Até o capítulo 8, então, dá para a gente resumir dizendo o seguinte: somos indesculpáveis, somos justificados pela fé, uma vez que somos justificados pela fé, somos adotados, e nessa adoção, como igreja, somos chamados a desenvolver uma nova vida, uma luta contra o pecado, disciplinas do Espírito. Essa mudança toda de vida a partir da justificação pela fé, ela tem uma base, que é isso que o apóstolo Paulo vai colocar para nós no capítulo 9. Que base é essa? Qual é a pedra sustentadora de toda essa doutrina, desde a justificação até a adoção e até os frutos do Espírito? A soberania de Deus. A soberania de Deus, então, é o ponto ao qual o apóstolo Paulo chegou no capítulo 9 de Romanos. Está claro, gente? A caminhada aqui que a gente está fazendo, escrevendo para judeus e gentios, o apóstolo Paulo está dizendo, vocês são todos indesculpáveis. A lei não vai salvar ninguém mais. Agora, em Jesus, pela profissão de quem Jesus Cristo é e pelo perdão de pecados nele, nós somos salvos. E uma vez salvos, o que nos dá essa segurança? A soberania de Deus. Está claro? Ficou melhor agora? Está claro? Está claro? Tem uns com sono, hein? Vão lá? Está claro? Tem café lá embaixo para quem precisar. Eu sempre falo isso, hein? Tem sempre uma garrafa de café lá embaixo. Vamos lá? Tem uns pescando aí que eu estou vendo, hein? Vamos lá. Então, gente, aonde a gente chega agora? Soberania de Deus é a base para tudo isso que a gente falou. É a nossa segurança. Só que como que o apóstolo Paulo vai sustentar essa doutrina para nós? A forma como ele faz isso é muito interessante.
Então agora eu já saio do contexto e falo do sentido geral desse texto que a gente está falando. Perceba o que o apóstolo Paulo faz. Vamos olhar para os versículos. A gente sabe que o apóstolo Paulo vai escrever sobre a soberania de Deus. Mas olha que interessante como ele faz isso, que essa é a nossa meta aqui. Digo a verdade em Cristo. É como quem diz, digo a verdade sobre Cristo. Digo a verdade inserido e submisso àquilo que Cristo nos revelou. O que ele está dizendo? A partir de Jesus Cristo é que eu vou dizer isso aqui para vocês. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Então ele traz uma afirmação, um recurso, até mesmo retórico, para chamar a atenção desses irmãos com os quais ele quer falar, dizendo, o que eu estou dizendo com base no testemunho de Jesus, e mais do que isso, eu estou dizendo pela impulsão do Espírito. Isso aqui é sério, prestem atenção. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração. O apóstolo Paulo está triste e angustiado. Há, segundo os comentaristas do texto, um incômodo movendo isso que o apóstolo Paulo quer dizer. Então percebam, o apóstolo Paulo ele não está jogando doutrinas soltas, como quem escreve um tratado de filosofia abstrata e por aí vai. O apóstolo Paulo está lidando com um problema prático, ele está sendo afetado por alguma coisa. Algo está incomodando Paulo, ele está triste e angustiado diante de algo. E diante do quê, né? Essa é a grande questão. Lendo esse texto, é importante que a gente faça essas boas perguntas, e eu acho que a pergunta que se encaixa melhor aqui diante desse versículo é: o que tem angustiado Paulo? O que tem tornado o coração do Paulo alterado? O que tem tirado a paz do Paulo ao ponto dele escrever: estou triste e angustiado em Cristo. O testemunho de Cristo está me fazendo olhar para vocês, e isso está me incomodando. Percebem a seriedade do que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele não está falando como alguém que puxa a orelha sem ter nenhum tipo de fundamento, ou não te conhecer, sem ter nenhum tipo de conhecimento prévio de quem você é. Sabe aquela pessoa chata que às vezes quer chamar a sua atenção e nem sabe quem você é? Acontece muito no meio da igreja isso. Às vezes, cuidado com isso aí, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Às vezes nem te conhece, nem sabe sua rotina. Não é isso que o apóstolo Paulo está fazendo, não. O apóstolo Paulo está olhando em Cristo, a partir do testemunho que eu já tenho, do conhecimento que eu tenho de vocês, eu estou angustiado. Então, essa angústia é muito séria. E aí no versículo 3 ele traz o motivo dessa angústia para nós. Pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo, por amor de meus irmãos, os de minha raça. Então, antes da gente comentar esse trecho, é importante dizer: Arthur, o apóstolo Paulo está falando ipsis literis, de forma literal, de forma clara, que ele poderia perder a salvação dele para que outros fossem salvos? Não, gente, está tudo bem. O apóstolo Paulo, nos capítulos anteriores, ele já sustentou que através da justificação pela fé nós somos salvos. E a justificação pela fé, ela produz em nós a confissão de quem Jesus é. Então, confesse com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor, conforme ele mesmo argumentou, e você faz parte do povo dele, você é salvo, você é chamado. Isso não está sob questão para o Paulo aqui. Agora, a seriedade do argumento faz ele expressar até onde a consciência dele pode ir, a seriedade do que ele está dizendo. O que a gente tem de mais valioso, o que a gente tem de mais profundo na vida? A salvação, a justificação pela fé. Então ele está mostrando com essa seriedade profunda, bem assim, olha, até onde eu posso falar, eu estou preocupado com vocês. Por isso ele usa esse recurso, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo. Separado de Cristo significa a perda dessa salvação. Mas ele usa isso como recurso para dizer bem assim, olha só, a preocupação que eu tenho com vocês é uma preocupação de vida ou morte, ela é profunda. Ela vem do âmago de quem eu sou. O maior recurso que ele pode usar é esse recurso de dizer, olha, eu perderia minha salvação para que vocês me ouvissem. Sabe aquelas brincadeiras que a gente faz bem assim? Você está falando alguma coisa para alguém, por exemplo, vou falar uma coisa meio duvidosa agora, o Fluminense não vai cair, Kleber. Eu torço Fluminense, gente, o sofrimento já é enorme, eu também estou com profunda tristeza e angústia, conforme diz o apóstolo Paulo. E minha mãe não me deixa mentir, que lá em casa é tudo tricolor, a gente está mal. Mas, por que eu estou citando esse exemplo? Aí eu vou e falo assim para o Kleber, Kleber, o Fluminense vai subir. Conversei com os caras lá, eu juro pela minha mãe que o Fluminense... Olha o perigo, minha mãe já se assustou ali. Eu juro pela minha mãe que vai subir.
Não juro por Deus. Sabe aquela coisa que a gente fala assim, meio leviana? Estou usando esse exemplo brincalhão para dizer para vocês o seguinte: o apóstolo Paulo está usando o recurso que ele tem para dizer bem assim, isso é sério. Eu perderia minha salvação para que vocês prestassem atenção. E aí ele vai continuar explicando. Por amor de meus irmãos. Quem? Os de minha raça. Percebem porque é importante saber quem é o Paulo? De quem que ele está falando então quando ele usa os de minha raça? Dos judeus. Ele está falando do povo de Israel, que herdou as promessas, que herdou o cumprimento dessas promessas, que herdou as alianças, que herdou o templo, que herdou as cerimônias. E aí, por que ele está angustiado com esse povo, os de minha raça, o povo israelita? Porque ele olha e diz o seguinte: deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. O que assusta o apóstolo Paulo? Ele está dizendo, olha só, vocês que herdaram todos esses benefícios, ele lista esses benefícios que ele mesmo já argumentou: a adoção de filhos, glória, ou seja, conhecimento dos feitos de Deus, as alianças, ou seja, o relacionamento com Deus de forma organizada para que a gente viva bem, a concessão da lei, a adoração no templo, a vida da igreja, as promessas que são cumpridas, que vêm dos profetas, né? Ele olha para eles e diz o seguinte: vocês que herdaram isso tudo, não veem Jesus como Senhor. É isso que está assustando o apóstolo Paulo. Judeus se converteram ao cristianismo? Sim. Gentios se converteram a Jesus? Sim. Mas muitos do povo de Israel resistiram à fé em Jesus. É isso que assusta, é isso que angustia o apóstolo Paulo. É isso que maltrata o coração dele. Ele está dizendo, como diante de todos esses benefícios, vocês não conseguem enxergar que Jesus vem da linhagem de vocês e que Ele é, olha a expressão que ele usa, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Vocês reconhecem todos esses benefícios do relacionamento com Deus, mas não reconhecem Jesus como Deus, que é o cumpridor das promessas. E aí, ele faz uma afirmação muito profunda no versículo 6, quando ele diz assim: não pensemos que a palavra de Deus falhou, como quem diz assim, uma coisa vocês não podem dizer: as profecias foram cumpridas. Vocês podem estar insatisfeitos com a forma como elas foram cumpridas, e eu já explico isso. Vocês podem estar insatisfeitos, mas vocês não podem negar que elas foram cumpridas. E no decorrer do texto, ele vai citar o Oséias e vai citar o Isaías, para mostrar que tudo o que Jesus cumpriu e o que Deus está fazendo ao salvar judeus e gentios, estava prometido e foi cumprido em Jesus Cristo. Então o que ele está dizendo? Vocês não podem reclamar, pelo menos disso não. A promessa foi cumprida. Mas aí, ele vem como quem dá um soco no estômago deles. Imagina ouvir isso naquele tempo, diz bem assim: pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Ou, pois nem todos os descendentes de Israel são israelitas. Essa é a ideia. Ele usa o recurso aqui de uma figura de linguagem para dizer bem assim: a salvação não pertence a vocês. Vocês são o povo separado de Deus, sim. Vocês foram o povo separado por Deus, porque através de vocês viria o Salvador, sim. Mas isso não torna vocês especiais, porque o critério de salvação é Jesus Cristo, nosso Senhor. E através do cumprimento dessas promessas, conforme já havia sido dito para Abraão, todas as nações seriam abençoadas. Todo povo, de toda língua, tribo e nação, receberia a fé através de Jesus Cristo. E a fé chegaria às pessoas nos 4 cantos do mundo. E Deus salvaria de forma irrestrita, de forma espalhada, de forma não limitada. E através de Jesus, então, Deus salva quem Ele quer salvar. Isso é maravilhoso. Mas o que a gente percebe no texto? O apóstolo Paulo lida diretamente com a insatisfação do povo de Israel diante da revelação de quem Jesus Cristo é. Então, quando ele afirma assim no versículo 6, vocês podem até não gostar de como aconteceu, mas as promessas foram cumpridas, o que ele está dizendo? Olha só, vocês podem até estar insatisfeitos, mas vocês não podem negar o que Deus prometeu.
De onde vem essa insatisfação? Essa é a grande questão. O povo judeu, o povo que no período intertestamentário, ou seja, naquela transição dos últimos profetas para os primeiros livros do Novo Testamento, a gente tem um vácuo ali dos livros escritos, a gente tem um povo de Deus que vive oprimido no meio de muitas nações e espera por isso o seu Salvador. Os grandes impérios eles se constituem, por exemplo, Roma, que é o contexto do qual o apóstolo Paulo está falando, um contexto romano. Roma estabelece o seu domínio cultural e oprime a fé, estabelecendo os líderes religiosos. Quem escolhia o sacerdote, por exemplo, era Roma. Para ilustrar isso, sem ficar falando muito de história, vocês lembram do ódio que os discípulos possuem? O ódio, ou pelo menos o preconceito que os discípulos possuem diante de Mateus, como publicano? Por quê? Ele é um judeu que serve a um império que oprime o povo de Deus. Logo, ele era odiado. Por quê? Porque eles oprimem o povo que esperava o seu Salvador. Então o povo de Israel esperava um Salvador que viesse e destruísse esses impérios pagãos, opressores, que limitavam a sua fé. Qual era a esperança então do povo de Israel? Um cavaleiro chegando no cavalo branco com uma espada, assim como Davi, destruindo Roma e estabelecendo um novo domínio militar e dando paz para que Israel viva agora com tranquilidade e segurança. A esperança deles não era, então, por que ela é frustrada e de onde vem essa insatisfação? E não é à toa, então, que o Paulo lhe cita o profeta Isaías. Porque em Isaías 52, o Messias que viria, ele é um servo sofredor, que viria para nos libertar através do seu serviço e da sua morte. Assim como o apóstolo Paulo argumenta em Filipenses capítulo 2, né? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que não se envaideceu do fato de ser Deus e se tornou carne, se encarnou. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo para nós é o seguinte: eles estão insatisfeitos. Por quê? Porque eles ignoram que as promessas são cumpridas no servo sofredor que é Jesus Cristo. Eles queriam um outro Salvador. Eles queriam um outro tipo de salvação. Queriam uma salvação militar, material, bélica, moral. Queriam que o império fosse transformado de acordo com os costumes de Israel. Aí o que o apóstolo Paulo está dizendo para eles é o seguinte: olha, as promessas são cumpridas, mas não, as promessas não significam que o que vocês querem vai ser cumprido. Esse, de uma forma geral, é um esboço, um resumo do que esse texto diz para nós. Porque o apóstolo Paulo está vendo uma insatisfação. Essa insatisfação ela decorre, de fato, de judeus que não conseguem ver em Jesus o Messias que Isaías havia prometido, esse servo sofredor que viria para nos salvar. E essa insatisfação ela é profunda porque o apóstolo Paulo vai mostrar para eles então, e aqui está o sentido do texto, que o que causa essa insatisfação? Uma dúvida, um questionamento quanto à soberania de Deus. Por isso, o restante do capítulo ele vai dedicar a argumentar, sustentar biblicamente a doutrina da soberania de Deus e da eleição. Entenderam? Então, na prática, o que o apóstolo Paulo está fazendo? Qual é a questão central que ele está resolvendo? A insatisfação dos judeus em razão da sua dúvida diante da soberania de Deus. E aí ele responde como? Jesus Cristo é o cumpridor dos profetas. Jesus Cristo é o cumpridor das promessas, é o cumpridor das alianças. Através dele, agora através da fé, todo o povo vai ser abençoado. A promessa feita lá a Abraão está cumprida. Esse é o sentido do texto. E aí o apóstolo Paulo ele vai gastar as linhas desse capítulo sustentando, dando exemplos, por exemplo, na relação da descendência de Isaac, mostrando que foi da vontade de Deus rejeitar Esaú e receber Jacó como primogênito, como herdeiro. Um é tirado, o outro é posto dentro daquela linhagem da qual viria o Salvador. Da mesma forma, ele vai usar o exemplo de Faraó no Egito, dizendo que, da mesma forma, naquele período, o coração de Faraó foi endurecido através da ação de Deus. Assim Deus agiu na história. Mas, o que ele está, e aí no versículo 19 em diante, ele vai sustentar e reafirmar esse ponto, quando ele diz bem assim: vocês vão questionar a Deus? O que é o barro para questionar o oleiro? O que é o dependente para questionar o seu senhor? O que é a criatura para questionar o seu criador?
Então essa mensagem ela é muito dura, porque o apóstolo Paulo então ele vai dizer, o texto bíblico nunca prometeu que o Israel nação seria o povo de Deus eternamente. O texto bíblico mostrou Deus escolhendo pessoas através das quais viria o Deus encarnado. Agora, isso não significa que vocês seriam o povo para sempre escolhido e melhor do que os outros. Pelo contrário, todos agora recebem a salvação, seja judeu, grego ou gentio. Esse é o sentido do texto. E ele vai dizer, inclusive, citando Oséias, citando Isaías, que chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei a minha amada a quem não é minha amada, salvando gentios e não só israelitas. E ele continua, acontecerá que no mesmo lugar em que se lhes declarou, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Lá no versículo 27, embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo, pois o Senhor executará na terra a sua sentença, rápida e definitivamente. Como anteriormente disse Isaías, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. O que ele está argumentando? Vocês não podem negar que as promessas são cumpridas, e vocês não podem negar que Deus salva. Agora, vocês podem tentar se livrar da sua posição de criaturas, de vaso de barro, que pode ser destruído, para questionar por que Deus salva quem Ele salva. Então, em resumo, diante dessa insatisfação, Paulo está sustentando, Deus é soberano. Qual é o critério para isso? Jesus Cristo, nosso Senhor, é o cumpridor das promessas. E é só através dele que nós somos salvos. Fora isso, toda a autoridade prometida para ele, Jesus Cristo, encarnado, morto e ressuscitado, seria questionada. E aqui então a gente chega ao ápice da argumentação do Paulo sobre a doutrina da eleição. Alguns estão familiarizados com as discussões sobre essa doutrina, alguns sobre calvinistas, arminianos, e as pessoas usam esse texto e discutem da forma como querem, mas o ponto aqui é, as obras elas não salvam. O que salva é a fé em Jesus Cristo. E a fé em Jesus Cristo, que vem através de um dom soberano de Deus, produz nova vida em nós. O apóstolo Paulo então, ele traz no capítulo 9, a base da justificação pela fé, da adoção de filhos, dos frutos do Espírito, da vida da igreja e da adoção. Então, como eu disse para vocês, com essa argumentação, ele está colocando a base daquilo que ele argumentou antes. Deus é soberano, por isso ele salva. Em Jesus, Deus é soberano, por isso ele pode agir com misericórdia. Em Jesus, Deus é soberano, por isso ele salva, por isso ele busca, por isso ele perdoa pecados. É assim que ele faz. Talvez a gente olhe para esse texto e fique insatisfeito. Por quê? Os judeus daquele contexto eles estão insatisfeitos. Primeiro, porque Jesus não era quem eles esperavam. Segundo, como é que pode? Gentios estão sendo salvos pela promessa que era do povo de Israel? Em segundo lugar, talvez os gentios, aqueles que não herdavam a mesma herança do povo de Israel, eles perguntavam, se Deus está salvando indiscriminadamente, por que ele não salva a todos de vez? Percebem? O que essas duas questões elas têm em comum? Questionamento da soberania de Deus. Tentar nos colocar na posição que nós não somos e tentar com isso argumentar com Deus dizendo quem Ele tem que salvar ou não. A resposta para os judeus, para esse questionamento, por que os gentios estão sendo salvos? Por que Jesus vem do jeito que veio? Porque Ele é o cumpridor das promessas, Ele é o Salvador e Ele está cumprindo o que Ele disse. Através da fé, todas as nações seriam abençoadas. Agora, e qual é a resposta para os gentios diante desse texto? Deus age com misericórdia de forma livre e independente, de acordo com o seu plano eterno. Só que, como bons pós-modernos que somos, a gente vai falar do nosso sofá bem assim, por que Deus não agiu com misericórdia com todo mundo? Saindo da nossa posição e dizendo, por que Deus não salva a todos? É a cara do nosso tempo esse tipo de pergunta. Não era mais fácil, Arthur? Pergunta de escola bíblica, é muito legal. Não era mais fácil, Arthur? Por que essa trabalheira toda com Jesus Cristo para salvar alguns e não salvar a todos? Gente, misericórdia que é obrigatória não é misericórdia. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E se você está insatisfeito, e a gente não sabe quem são todos os salvos, se você está insatisfeito, argumente com Deus. Agora, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Humilhe-se, reconheça a sua posição. Judeu, nação, você não é melhor que nenhuma outra nação, a fé agora chega para todos. Deus é bom. Deus cumpre as suas promessas. Essa é a argumentação do apóstolo Paulo. É por isso que nós podemos estar seguros. Sem a soberania de Deus, estamos completamente inseguros da nossa salvação.
Sem a soberania de Deus, garantido que o testemunho de Jesus, ele é verdadeiro, e através dele, do reconhecimento do perdão de pecados dele, nós somos salvos, nós estamos perdidos. Eu poderia chegar aqui e perguntar, e aí, você é salvo mesmo? Graças a Deus por Jesus Cristo, e porque na Bíblia o apóstolo Paulo disse nos capítulos anteriores, bem assim, aquele que confessar Jesus Cristo como Senhor e perdoador de pecados, esse é salvo. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos examinar os nossos corações. Será que muitas vezes não duvidamos da soberania de Deus, que é a base para que a gente tenha segurança na nossa salvação? Eu penso que sim. Porque, por mais que a gente tenha indícios de que a gente vive uma boa vida de fé, o apóstolo Paulo, ele está mostrando que apesar de todos os benefícios que os judeus têm, eles duvidam da soberania de Deus. A gente tem aqui uma excelente vida como igreja, comemos, bebemos, nos alimentamos, Deus nos sustenta, o sol continua nascendo, a gente continua vivendo, compra uma roupa, compra um tênis, acorda dia de segunda, trabalha até sexta, às vezes no sábado. E será que a gente vive conforme a soberania de Deus? Essa é a grande questão. Será que a forma como nós nos relacionamos com Jesus e com a salvação que Ele nos traz, não traz também um questionamento da soberania de Deus, assim como dos judeus? E aqui eu faço uma aplicação só, e a gente já caminha para o final, mas dentro dessa aplicação, tem 4 perfis aqui, de crente, comparado com os perfis dos judeus do período intertestamentário, que eu estava mencionando aqui agora há pouco, que eu acho que são interessantes de nós observarmos para que a gente pense, qual é o nosso lugar então no relacionamento com Deus? Enquanto vivemos, qual é o nosso lugar no relacionamento com Deus para que a gente viva conforme a soberania e viva bem? Como se esquivar dos erros que o povo de Deus está cometendo e que o apóstolo Paulo está tentando corrigir? Essa é a minha questão aqui e a gente já termina. Para que a gente consiga fazer isso, eu trouxe aqui alguns perfis dos judeus da época, para comparar com os nossos perfis hoje. E aí a gente vai descobrir que a gente é mais judeu do que a gente pensa. Né? Brasileiro judeu é ótimo, né? Cariasquense judeu. Mas a gente vai descobrir isso aqui agora. Em resumo, até aqui então, o sentido do texto é: insatisfeitos com Jesus Cristo como cumpridor das promessas. O apóstolo Paulo diz, Ele é Deus, Ele cumpre as promessas. Pode não cumprir do jeito que vocês queriam, mas a soberania de Deus através dessa ação é que nos garante salvação. Ok? Tranquilo? Esse é o sentido do texto. Deus é soberano para nos salvar. Glória a Deus por isso. Amém? Amém. Aquele que confessar Jesus Cristo como Senhor tem essa segurança. Agora, como corrigir os nossos comportamentos e a nossa fé a partir do testemunho desses judeus? Então eu trouxe aqui 4 perfis. 3 perfis deles são problemáticos. E o quarto, ele é um perfil que eu gostaria que a gente se enquadrasse. Eu uso como referência para esses perfis um livro muito bom, que resume isso muito bem, que é o livro chamado O Drama das Escrituras, do Mike Gorin, que o Michael Gorin, que o Rômulo sempre cita aqui, e o Craig Bartholomew. Eles escrevem juntos esse livro. Falando do período, quem quiser saber mais do livro, depois é só chamar. Falando desse período intertestamentário, eles ajudam a gente a entender o perfil desses judeus que a gente vê nos evangelhos, por exemplo. O primeiro desses perfis é o perfil fariseu. Lembram dos fariseus que aparecem questionando a Jesus? E dentro desse perfil também coloco os saduceus que aparecem e os sacerdotes. Por quê? Esse perfil decidiu, diante da opressão que Israel sofria de outras nações, esse perfil decidiu estabelecer um rigor, um zelo muito forte sobre os costumes, para garantir a segurança moral do povo de Israel até que o Senhor venha. Por isso, os fariseus vão aparecer questionando os ensinamentos de Jesus. Porque, segundo eles eram os zelosos da fé. Estão percebendo? A ideia de zelo é a ideia daqueles que protegem o testemunho de Israel para que até que o Senhor venha, a gente permaneça com a nossa identidade. Então, nós vamos cumprir as cerimônias, nós vamos cumprir a circuncisão, nós vamos cumprir todas as leis relacionadas ao templo, ao culto doméstico. A gente vai passar no batente da porta, a gente vai tocar, vai beijar. Quem já viu The Chosen já viu essa cena. A gente vai seguir, ao acordar a gente vai falar uma prece, ao almoçar a gente vai falar uma prece, ao dormir a gente vai falar uma prece. Vamos seguir todo aquele rito de quem
são os fariseus, os donos da lei, para que a gente proteja o nosso povo das influências pagãs. Essa é a ideia. A gente precisa se proteger dos gregos, a gente precisa se proteger desses gentios, a gente precisa preservar a nossa fé. Viver no meio de gentios, viver no meio de publicanos, viver no meio de pecadores, viver no meio de prostitutas. Por isso que Jesus escandaliza quando ele aparece fazendo isso. Porque esse perfil dos fariseus, ele é esse perfil que zela pela moral, pelos costumes. E o problema é que o foco nos costumes não necessariamente prevê a justificação pela fé. A gente não sabe quem vai ser salvo, e os nossos costumes não salvam ninguém, mas existe um perfil de crente que insiste em fazer isso. Eu chamei esse perfil de crente aqui de vigilante. Sabe? Aquele que se converte, começa a vigiar a roupa dos outros, sabe? Aquele que se converte, vê o outro passando na rua, perto assim na esquina que tinha um baile, e fala, ó lá, já foi para os caminhos desviantes. Aquele que está jogando uma partida de futebol, aí os irmãos esquentam um pouquinho, porque está todo mundo querendo ganhar, o que é normal, pelo amor de Deus. Se for para jogar mole, nem vem jogar futebol junto comigo, de preferência nem no meu time, porque se for jogar futebol você tem que jogar para ganhar, eu não é. Ramon não me deixa mentir. Aí você está lá jogando futebol, começa a esquentar, a bola saiu, fala que é do outro, começa a discutir. Aí o irmão faz bem assim, isso aqui está parecendo futebol de ímpio. E sai, vai embora. Guardar o auge da sua santidade. Esse é o fariseu do século 21. Olha, aquele lá, tá? Olha, aquele ali escuta música do mundo. Gente, que coisa terrível. Ultimamente eu tive uma experiência com uma banda sueca, não vou mencionar a banda não, mas essa banda, ela tem letras bem polêmicas, de Halloween, com linguagens bíblicas, mencionando figuras diabólicas. Aí o crente, foi muito engraçado, um dia que eu botei um clipe para passar na TV, aí um parente passando perto, começou a letra lá, ela falou, misericórdia. Está repreendido, a gente fala. Falta amarrar um barbante embaixo do pé da cadeira da mesa, né, para ver se amarra o diabo. Porque a nossa fé é rasa. Os nossos costumes não justificam nada, quando a verdade é que Deus pode salvar quem Ele quer sim. O crente julgador, ele é o tempo todo confrontado pela realidade que ele não tem controle de nada. E qual que é o problema? A gente tem crente julgador em todo que é lugar. Na igreja, ixi, tem demais. Ele está sentado ali, vendo os outros cantando. Nossa, eu não faria daquele jeito. Nossa, seria tão legal se fosse de outro jeito. Quem dera se falasse assim, né, nesse tom, né? Seria tão legal se fosse daquele outro jeito. Vou dar uma sugestão para o presbítero. Nossa, seria tão bom se fosse como antigamente. O pessoal que está lá na frente não canta bem, eles erram o tom, gente. Olha como é fútil o julgador. Olha como é fútil o vigilante. Toma conta da vida dos outros, não conhece os outros, abre mão da fé, abre mão da humildade de Cristo, abre mão do serviço da igreja. Não, eu faria diferente. Eu faria diferente. Não, deixa esses malucos jogando bola aí, né, GG? Deixa esses malucos jogando bola aí. Não, eu vou pro futebol crente. Que vá, em nome de Jesus. Acha uns crentes para você jogar bola, para você não perturbar quem está querendo jogar bola. Sabe? E aí a gente cria costumes, um linguajar, chama os outros de varão. Nada contra. Nada contra. Ô vaso, ô amado, ô bênção. Aquela retórica que já não faz muito mais sentido, já não tem mais vida. Tenho costumes, aí eu faço rezas, mas eu estou julgando a vida dos outros e eu sou melhor, afinal de contas. Sou melhor. Penso melhor, estudo melhor, leio a Bíblia melhor, canto melhor, me visto melhor, falo melhor, não falo palavrão. Falo palavrão. Eu sou quase uma ovelhinha, quase um santo. Vai subir para o céu de elevador. Esse é o julgador. Sabe qual é o perfil do julgador, gente? É muito legal. Que o julgador ele vai confrontar o Salvador, instigando a população a dizer bem assim, crucifica-o e solte Barrabás. Por quê? Vão fazer o que eu quero, não o que Deus quer. Isso é muito legal. Isso é um soco no nosso estômago, quando a gente tenta controlar a vida dos outros. O evangelho de Cristo é um evangelho de humildade. A soberania de Deus precisa falar assim para você, abra mão de você. Ah, o irmão está cantando mais ou menos. Ah, o irmão está fazendo isso, fazendo aquilo. Se aproxima, canta junto. Quem disse que é para ser bonito? Quem disse que é para ser perfeito? A promessa foi cumprida.
E a ordem que Deus nos deu é: vivam em comunidade, com humildade, servindo uns aos outros. É isso. Não sejamos julgadores, irmãos. Não sejamos julgadores. Por quê? A essência do julgador é duvidar da soberania de Deus. A essência do julgador é reduzir a suficiência de Cristo para salvar quem Ele quiser através do dom da fé. Pregue se te for perguntado. Pregue se for aberta a oportunidade para você, com educação. Como um mendigo que aponta para o outro aonde encontrar pão, não como quem tem razão. Sabe aquele perfil de pessoa que você indica um filme para ela nem pergunta de quem é o filme, como é que termina, ela fala bem assim: eu vi aquele outro, já viu? Aquela pessoa que passa, eu sempre brinco com isso aqui. E aí, tudo bem? A outra: tudo bem? Ninguém responde ninguém, porque ninguém está preocupado com a vida de ninguém. Esse é o julgador. Duvida e questiona através dos seus atos a soberania de Deus. Segundo perfil. Eu chamei esse perfil aqui de várias coisas, tá, gente? Eu não achei um termo. Para manter o V, eu usei o perfil viajante. Perfil viajante. Mas a gente também poderia chamar ele de turista, ou perfil fumaça, ou perfil névoa. Sei lá, usa o que você quiser aí. Te dei várias palavras para você anotar esse segundo perfil. Quem é esse perfil naquele contexto? Os essênios. Os essênios são uma parte do povo judeu que, diante dessa opressão, eles decidem se afastar das lutas e em suas comunidades viverem em paz, afastados, tranquilos, sem nenhum tipo de intervenção. Atenção, estou acabando, hein? Sem nenhum tipo de intervenção, sem nenhum tipo de envolvimento. Não, vou cuidar daqui do meu, até que o Senhor venha. Isso é muito legal. Por que eu usei o perfil viajante? Porque a gente encontra um irmão na igreja, aí a gente de repente só encontra ele no próximo domingo. Sabe aquela sensação estranha? A gente vem para a igreja, cumprimenta a pessoa: e aí, tudo bem com você, cara? Que bom te ver. Nossa, que legal, Ariane, a gente está aqui junto. Vamos tomar um café? Vão sim, vão marcar, vão. No outro domingo a mesma coisa. E aí, beleza? Tudo bem com você? Boa semana, hein? Acabou o culto? Boa semana, hein? Aí o nosso convívio como igreja fica limitado a te vir no domingo, de 9 a meio-dia, né? Para quem vem na BD, que muitos, né? O viajante geralmente ele não vem na BD. Ele tem esse perfil. O viajante ele passa aqui, canta as músicas, vê uma pregação, show de bola, vamos embora que amanhã eu tenho que trabalhar. E aí a gente vai encontrando domingo a domingo, daqui a pouco a pessoa vai embora, a gente não vê nunca mais, não lembra nem o nome direito, não sabe dos filhos, não sabe da vida, não sabe das dificuldades. Então, esse afastamento dos essênios aparece também num perfil de crente. E esse afastamento, ele ignora a soberania de Deus. Por quê? Porque Deus, através dos seus benefícios, nos chama para gastar energia com aquilo que importa. Com a vida da igreja, com a vida dos irmãos, com os dons e com os talentos dados por Ele para o serviço, para o reino. A gente sempre fala, lugar de crente no domingo é na igreja. E durante a semana, servindo no reino. Como? Sozinho? Não, juntos. Eu tenho o privilégio de dizer que vejo muitos dos irmãos aqui de segunda a sexta. Graças a Deus. Não dá para a gente ser amigo, família, de uma pessoa que a gente vê e se relaciona só aos domingos, uma vez por semana. Na adoção de filhos, como justificados pela fé, a gente reconhece o seguinte: não somos suficientes sozinhos. Não basta eu coletar uma porção da palavra do pastor Rômulo, que arrebenta na pregação, que nos instrui pela palavra, e achar que eu vou ruminar isso dentro de casa e vou ser abençoado. Não. Não adianta eu achar que eu vou vir para a igreja, vou participar de alguma coisa, vou ficar andando ali pelos corredores, meio perdido, e está tudo bem, fiz o meu. Não adianta. Não adianta. Nós somos chamados como crentes a não nos afastarmos, mas desfrutarmos na humildade diante da soberania de Deus, dos benefícios que Ele nos deu. Vigie se você não é um essênio. Vigie se você não é um viajante, um turista, que passa por um turista semanal, né, digamos assim, que passa aqui no domingo e depois vive longe da sua igreja. Provavelmente as angústias que você tem, as dúvidas que você tem da vida vão ser muito amadurecidas conversando com outras pessoas.
com testemunho do Evangelho da Bíblia através das pessoas, com testemunho do Evangelho da Bíblia através do cuidado das pessoas. Então, cuidado se você não é um viajante, cuidado se você não abre mão de uma rotina de fé, cuidado para ver se você não troca momentos de fé por uma rotina integral de fé. Deus é tão bom que Ele dá uma nova vida para a gente. Seu coração é transformado e você é colocado no meio de pessoas que têm a mesma fé. Viva isso. Tome café junto, caminhe junto como igreja. Compartilhe dos seus desafios. Não seja vigilante, não seja viajante. E o terceiro e talvez um dos mais polêmicos perfil, atenção, estou acabando, hein? Olha o sono. Não seja o cristão violento. Por que eu botei violento? Para manter a ordem dos Vs, tá? A gente poderia botar, no termo da época aí, colérico, talvez, sanguíneo, ou intrometido, ou... Por quê? Eu trago uma outra categoria dos judeus daquele contexto, que eram os zelotes. Vocês lembram de Simão o Zelote? Discípulo de Jesus? Lembram? Quem eram os zelotes? Diferente daqueles que tomavam conta da ordem moral do seu templo e da sua família, e daqueles que se afastavam, os zelotes eles iam para o confronto. Quem já viu aí The Chosen, é interessante ver Simão o Zelote, porque mostra lá, eles tentam ilustrar os treinos físicos do Zelote, que ele vai treinar através de planos e missões secretas, para poder matar os líderes romanos, e os líderes judeus que eram submissos aos romanos, e por aí vai. O Zelote, ele é o conflituoso. O Zelote, ele é o confrontador. O Zelote é o que vai para a luta. O Zelote é aquele que confronta de forma irrestrita, impensada. Eu não cito com nenhum peso de teologia, tá, gente? Eu cito só como uma obra de arte. O The Chosen, por exemplo, é interessante a passagem de Jesus conversando com o Simão Zelote, apenas para ilustrar. Porque eles estão na beira de um rio, enquanto Jesus convence ele, conversa com ele, e eles terminam a conversa com Simão convencido e jogando a sua adaga fora no rio. Ou seja, abrindo mão das suas armas. Eu preciso dizer que existem crentes zelotes que atacam, além de vigiar, atacam, machucam. Eu preciso dizer, eu fico com medo de, citando exemplos, até mesmo citar exemplos incômodos em alguns casos, porque existem aqueles que, além de vigiar a vida dos outros, eles decidem mudar a vida dos outros conforme a sua vontade e machucam essas pessoas. Muitas vezes usam as pessoas, as receptividades delas e depois as abandonam. Eu sempre menciono isso na igreja, assim, quando a gente tem a oportunidade de conversar, que às vezes a gente acha que o pastor precisa cuidar da gente, mas a gente não cuida dos nossos pastores. Via de regra é assim. Os pastores estão sempre cansados e é muito difícil nós encontrarmos pastores que conseguem ter paz com pessoas confiáveis para cuidar deles, que também têm dificuldades. E é muito interessante, assim, eu sempre observei isso, observando os pastores que tive durante a minha vida, de olhar como as pessoas elas chegam, elas participam, desfrutam dos momentos, daqui a pouco o que acontece com elas? Ah não, tem uma galera mais legal lá fora, eu vou lá na outra. Estou dizendo que o pastor precisa ser motivado por isso, tá? Mas eu estou dizendo que acontece. As pessoas que se dedicam muitas vezes ao reino são simplesmente abandonadas por outras, que as usam. As pessoas que muitas vezes estão tentando aqui servir são duramente criticadas por quem tem outras visões, outros costumes, outros objetivos. Sabe o vigilante que eu falei que às vezes compara os outros o tempo todo julgando? Às vezes esse vigilante ele vira um crítico. Não, eu estou aqui servindo, falando de quem está aqui agora, tá? Não só de quem às vezes abandona. Eu estou aqui servindo, cadê fulano? Quem nunca ouviu isso no meio da igreja, né? Cadê fulano? A gente está aqui todo domingo. O cara simplesmente vira as costas e vai embora. Gente, se o que motiva a gente é a cobrança sobre as outras pessoas, duvidamos da soberania de Deus. Porque estamos aqui, porque fomos privilegiados pela salvação em Jesus Cristo. Então você vai servir? Sirva quieto. Sirva em paz. Sirva com amor. Sirva com zelo pelas pessoas. Ame as pessoas. A gente estava no estádio ontem,
tive o privilégio de ir com alguns irmãos aqui assistir um jogo da Desportiva. Eu não torço para a Desportiva, fui lá de gaiato, torço para o Rio Branco, mas tive a oportunidade, o Brancão, né? Maior do estado. A Ramon fica insatisfeito, olha lá. Mas, aproveitando a brincadeira, a Desportiva está num momento difícil, e aí as famílias, até dos jogadores sentados assim, assistindo o jogo, a Desportiva tomou 1, tomou 2, o time não conseguiu reagir, o estádio meio vazio, né, porque é jogo estadual, a gente gosta só de ver o Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco, os times daqui a gente não está nem aí, essa é a verdade, só vão os fiéis, né, Heitor, como você e Carlão, estavam lá assistindo, os caras começaram a perder, Jader, no meio do jogo, a torcida começou a vaiar, gritando o nome dos jogadores. Ou não sei quem, vai fazer o Enem. Ou não sei quem, tem vaga no Senai ainda. Olha as coisas que os caras gritavam para o jogador de futebol profissional. A torcida que deveria estar ali para apoiar o time, no meio do jogo, insatisfeita, criticando os seus jogadores, com dureza, com maldade. Às vezes a gente faz isso com o Fluminense, com o Vasco, Abel. Faz, mas a gente está errado, cara. E às vezes é assim na vida da igreja. A gente esquece, qual que é o meu ponto? Qual que é o meu ponto desse exemplo? A gente esquece que jogando lá são seres humanos, que treinaram a vida toda, estão tentando jogar e não está dando certo. Olha como é que a gente é desumano, é tudo objeto para nós, a gente olha lá e fala, não, ganha milhares de reais, esses caras são tudo sem vergonha, cara, é um ser humano, e é você que às vezes bate o ponto e não trabalha, sabe? E você que, sei lá, fala para o chefe que você foi fazer um home office de casa, chegou, fez um cafezão, pediu no iFood um sonho da padaria e tentou trabalhar pelo WhatsApp do jeito que deu. As pessoas rindo me preocupam, porque é sinal de que, ó, a Paola se entregando. Então assim, meu ponto desse exemplo todo é dizer bem assim, a gente esquece que são pessoas. Vou citar esse exemplo porque é palpável, tá? Está alguém cantando ali, aí está a pessoa lá de trás, bem assim, olha lá fulano, ó. Gente do céu, por que está ali? Nossa, mas o ajuste dos naipes não deve estar legal, hein? Tem que trabalhar, naipe de voz, sei lá, não entendo também não. As vozes tinham que ser melhor repartidas, tinham que ser melhor trabalhado. Nossa, Deus não chamou a gente para isso não, gente. Deus chamou a gente para servir com humildade, pelo amor de Deus. E aí, vem o quarto tipo de pessoas, que eu acho que é onde a gente tem que se enquadrar. Quem são essas pessoas? Aqueles que aparecem no texto bíblico, como Maria, que é salva, Maria Madalena, vive aos pés de Jesus, como uma pessoa comum, servindo, ajudando a administrar os recursos dos discípulos, tentando servir a igreja com humildade, lidando com as suas dificuldades, mas uma pessoa comum. As pessoas comuns, elas se inserem na soberania de Deus. E em Jesus, desfrutam de todos os benefícios que Deus nos deu. Você vem para a igreja, vem como uma pessoa comum. A gente costuma brincar quando a gente está conversando no conselho. O crente, ele vem para a igreja com prazer de estar ali, cantando ao seu Senhor, ouvindo a palavra de Deus, vivendo a aliança, vivendo a materialização da adoção de filhos, vendo o templo do Antigo Testamento sendo transformado em igreja, na igreja que se reúne pelo testemunho de Jesus e dos apóstolos, que chega aqui com o mesmo testemunho para dizer, maravilhoso é o Senhor, porque diferentes que somos, pecadores que somos, estamos aqui, eu desafino, eu falo errado, eu não estou cheiroso como o outro, eu não sou bonito como o outro, eu não sou tão bom como o outro queria que eu fosse, mas não cabe a nós julgarmos, vigiarmos, desaparecermos e abandonarmos, cobrarmos de forma irrestrita e sem amor. Cabe a nós nos submetermos a Deus, dizendo bem assim, somos todos filhos de Deus, todos carecendo da mesma graça, todos carecendo do mesmo perdão, todos carecendo da mesma pregação, todos carecendo do mesmo café, do mesmo pão de queijo que a gente bota na mesa para conversar um com o outro. Com humildade, irmãos. A igreja ela é bela porque é onde doutores se sentam com servos e todos eles ensinam uns aos outros. Pelo amor de Deus. O que muitas vezes fazemos com o testemunho da igreja, tentando transformar a igreja naquilo que nós queremos. João Calvino,
No quarto livro das Institutas ele diz que um dos piores dos pecadores é aquele que ataca a igreja, ignorando Jesus Cristo. Será que assumindo uma dessas posturas nós não atacamos a igreja do Senhor? Irmãos, sejamos pessoas comuns, com humildade. Eu acordo segunda de manhã e tenho o prazer de ir andando para o trabalho, vendo a cidade funcionando. Mas para que a gente é criado? Para que o homem é criado na nossa geração? Não, você precisa ter um carrão. E aí a gente ignora a vida dos outros. Por que a gente quer? A gente quer ser melhor do que os outros. A gente quer se sentir bem. A gente quer Jesus Cristo para quê? Para a gente receber o que Ele tem para dar e aí a gente faz o que a gente quiser. Aí quando vem a angústia a gente corre para Ele. Não sejamos julgadores, irmãos. A gente parte do princípio de que todos nós somos pecadores. Por que você vai olhar para o pecado do irmão e a trave do seu olho está sendo ignorada? Por que você não pede ajuda? Por que você não reconhece? Sabe? Por que ao invés de sumir, a gente não se submete? Por que ao invés de correr atrás dos nossos sonhos e planos, de ganhar dinheiro, que daqui a pouco vai tudo defasar, a inflação vai corroendo tudo, o euro que estava 5,30 está 6,10, e a gente vai perdendo os recursos, a gente luta por isso a vida toda, daqui a pouco tudo some. Quando a gente olha para a soberania de Deus com cuidado, a gente vê que o bem mais precioso que nós temos é Jesus Cristo, e aquilo que Ele nos dá, a vida da igreja. Não gaste sua energia com aquilo que não te traz salvação. Só quem te trouxe salvação é Jesus Cristo. E outra, para fechar, que eu acho que isso aqui é muito delicado, se desarme. Muitas vezes, sem perceber, nós estamos armados e machucamos, ferimos, maltratamos. Não percebemos as necessidades dos outros e afastamos as pessoas. Chega disso. Vamos baixar a guarda. Vamos permitir ser cuidado. Vamos permitir ser amado. Vamos permitir sermos servidos. Vamos ser pessoas comuns. Diferente dos fariseus, dos essênios, dos zelotes. Vamos entrar no quarto grupo. Daqueles que com humildade recebem Jesus e falam, aqui está o meu Salvador. E eu vou correndo dizer para os meus irmãos que eu amo estar aqui, porque aqui eu descubro tudo que o meu Senhor me deu. E eu não tinha nada. Amém?